Ano de eleição, polêmicas, problemas, tretas, é algo que sempre vai ocorrer. Principalmente nessa época. Todo mundo sabe que quando tá na época de eleição, não importa quem seja, mano, as pessoas vão acabar se envolvendo. Querendo ou não, elas acabam se envolvendo. Antes não era tão comum. A gente não via tanto assim, influenciador, youtuber, streamer, falando publicamente em que eles iriam votar ou não. Porém, hoje em dia isso tudo mudou. Depois que eles começaram a expressar publicamente quem eles iriam votar, as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. Só lembrando, ninguém aqui foi obrigado a expressar publicamente em quem você iria votar, porque o voto, afinal de contas, é secreto. Mas se você quis falar em quem você vai votar, beleza, agora você vai ter que lidar com as consequências das suas falas. E aí o que aconteceu? A pessoa que você votou ganhou e agora ela tá fazendo um monte de merda, uma merda atrás da outra. E você já naquela época tinha expressado publicamente quem você iria votar e o porquê, mas agora quando o cara que você votou ganhou, tá fazendo um monte de merda, você não fala absolutamente nada. É exatamente isso que tá acontecendo nesse exato momento. O Lula com seu governo só tá fazendo uma merda atrás da outra. E surpreendentemente, né, quando foram cobrar ali o Haddad pelos impostos que ele vai aplicar em celulares, dispositivos eletrônicos, computador, enfim, ele falou a mesma coisa que a Janja falou no passado, que os impostos serão para empresas, não serão para os consumidores. Ah, mano, vai a merda, na moral, vai. Mas enfim, todo mundo viu do vídeo que eu acabei trazendo ontem, onde o Nicolas Ferreira acabou cobrando alguns streamers, alguns influenciadores muito grandes aqui do Brasil. O primeiro foi o Lanzoca, onde ele mostrou ali, cobrou ele ali em vídeo. Depois o Selbit, onde ele acabou chamando ele até de babaca. Assim, o Lanzoca, ele não respondeu absolutamente nada, ele ficou na dele. A única coisa que eu tô vendo ele fazer é que ele trancou os comentários da sua conta do Instagram, porque o pessoal tá cobrando ele, tá falando um monte de coisa de política, ele não quer mais se manifestar, não quer mais falar nada a respeito disso, mas agora eu acho que é tarde demais, né, as pessoas vão sim ficar pegando no pé dele. Inclusive, foram até a live dele lá na Twitch, e todas as pessoas que comentam e falam alguma coisa relacionada à política, os moderadores acabam banindo. Já por outro lado, o Selbit, eu sei que o Selbit realmente é um tipo de cara que ele acaba falando, mano. Ele não se omitiu, diferente do Lanzoca. Eu até achei que o Lanzoca ia falar ou fazer alguma coisa, mas ele não falou nada, só tá ignorando. E o que eu, sinceramente, sempre vou achar pior. Enquanto você não falar nada a respeito de um assunto que muita gente tá em cima de você, mano, as coisas vão aumentar cada vez mais. E a tendência vai ser essa, mano. Já já vai ser a eleição. E a eleição não é agora, não. A gente tá no começo do ano. A eleição vai ser lá pro final do ano. E todo mundo aqui já tá cobrando o Lanzoca. Então, se ele não falar nada, eu acho que vai ficar pior pra ele. Já por outro lado, o Selbit, ele acabou entrando de vez nessa treta com o Nicolas Ferreira. Ele respondeu ele no Twitch e disse o seguinte: opa, desculpa a demora, tava trabalhando. Imagino que você não saiba o que é isso. Depois o Nicolas Ferreira respondeu: obrigado por fazer o L e deixar tudo mais caro pros games. Trabalho incrível. Óbvio que a resposta do Selbit foi em tom de deboche. Inclusive, se você for ver, né, o cara conseguiu mais de 231 mil curtidas nesse comentário. Isso daqui eu acho que era até uma parada evidente, né, devido ao alcance do Selbit aqui no Twitter. Assim, rapaziada, seria meio óbvio que se o Selbit respondesse, ele ia conseguir o triplo, dobro, quadriplo, sei lá, rapaziada. Porque o alcance dele aqui no Twitter é um absurdo, né? Ele tem muitos seguidores, eu acho que ele tem até mais seguidores que o próprio Nicolas aqui no Twitter. Perde por um, né? Mas enfim, o alcance do Selbit no Twitter é uma parada que é imensurável. E pelo que eu vi, né, o Nicolas respondeu, não foi uma resposta assim que eu acho que as pessoas estavam esperando que ele fosse dar. Mas o pessoal, mano, por outro lado, começou a pegar ainda mais no pé do Selbit, né? Publicando e postando algumas coisas, tipo, relacionadas a, como posso dizer, dele interpretando um personagem e algo do tipo lá na sua Ordem Paranormal, que é o trabalho dele, né? Que ele é o dono aí desse RPG de mesa que tanto faz sucesso aqui no Brasil. E publicaram isso daqui, eu vou até ver com vocês que eu não me recordo muito bem, mas provavelmente deve ser o Selbit, tipo, imitando alguma coisa, sabe? Algum som, enfim. Assim, mano, é até engraçado o negócio, né? Eu não acompanho muito, mas eu acho engraçado quando tem esse tipo de coisa. Mano, pelo menos o bichão sabe interpretar as coisas, hein, mano? Ele é um bom ator. A cara dos mano. Parece que o Selbit coringou aqui, velho. Quem é você? O que é que você fez, cara? Se for considerar isso tudo que tá acontecendo, eu mesmo fiz isso acontecer. Você fez com Gaius? Porque eu mesmo fiz isso acontecer e isso não aconteceu ainda. Realmente não faz sentido nenhum. Caralho, cala a boca! E vocês vêm
Mano, o Luba tá incrédulo, olha a cara dele, velho. Ele se virando. E todo mundo, todos os membros da ordem, tá desesperado olhando pra essa criatura no meio. E vocês veem ele indo... Enfim, eu acho que é só isso aqui, depois ele vai estar narrando a história, né? Mas começaram a publicar disso daqui pra zoar o Selbit, né? Porque o trabalho dele é esse negócio dele atuar em ordem paranormal, né? Enfim, eu não vou entrar muito no mérito disso, porque eu não julgo as pessoas que gostam, que acompanham. Mas em relação a, tipo, tava até o pessoal falando aqui, né? Ah, mas olha só, mano, o cara que se deu uma virada histórica em número de curtidas, né? Mano, olha a quantidade de curtidas que o Selbit teve em comparação com o do Nicolas. Não, é uma parada absurda mesmo. Mas eu também acho que é devido ao alcance do Selbit aqui no Twitter. Porque, sei lá, se a gente for comparar em relação ao Instagram, é diferente, né? Ele tem, tipo, 21 milhões aqui e o Selbit tem 3.1. E até o número de curtidas aqui, de comentários, ó, totalmente diferente. Ó. Olha isso aqui, tá vendo? Ó, 319 mil comentários. Ó o do Nicolas. 9 milhões de curtidas, 1 milhão de curtidas, 700 e poucos mil, 1 milhão e meio, 400, tá ligado? 2,5. Mano, é um absurdo. O alcance do Nicolas aqui no Instagram é uma parada absurda. E a mesma coisa eu posso falar pro Selbit aqui no Twitter, tá ligado? É uma parada absurda. Ele tem muito alcance. Então não adianta você querer zoar um por ter, tipo, um alcance muito grande no Twitter e zoar o outro por ter um alcance muito grande no Instagram. Que, querendo ou não, né, o Nicolas Ferreira, ele é um deputado federal e o Selbit é um streamer. Então acho que não tem muito o que você fazer de comparação em relação ao número de curtidas, enfim. Mas sim colocar o que realmente é interessante comentar aqui. Que é o fato, né, do Nicolas ter cobrado o Selbit ter respondido de uma forma como se o Nicolas não trabalhasse, não fizesse absolutamente nada. Mas eu queria mesmo que o Selbit falasse a respeito, né, dele, sei lá, tá arrependido de ter votado no Lula, ou dele simplesmente meter o louco e reforçar ainda mais que ele até votaria no Lula de novo, o que eu não duvido, né. Tenho certeza que muitos streamers, muitas pessoas que estão aí por trás, até criticando o Lula, vai votar nele de novo. Isso aqui é uma parada que sempre acontece, que tem de gente hipócrita aqui na internet e é um absurdo. Não na internet, né, no mundo todo. Principalmente porque ninguém tá vendo ali em quem você tá votando. Então você pode muito bem falar que não vai votar em fulano, não vai votar em ciclano, mas chegar lá e votar no cara que você falou que nunca iria votar, tá ligado? Isso daqui acontece muito. Mas enfim, é mais isso, sabe, rapaziada? O Nicolas cobrou o Selbit e o Selbit respondeu, querendo ou não, na mesma moeda. Cobrando ele também, falando que ele não trabalha, só ele tava trabalhando ali e tal. Foi por isso que ele não tinha visto ainda essa mensagem do Nicolas. Mas enfim, em relação à treta deles dois, eu acho que não vai escalar tanto assim. Só se, sei lá, o Nicolas mais pra frente fazer um outro post falando do Selbit, porque eu não acho que o Selbit vai puxar isso pra ele, vai ficar, tipo, puxando essa treta pra ele, tá ligado? Eu acho que coisa assim não vai acontecer, mas tá aí, né? Essa aqui é a treta do Nicolas Ferreira e do Selbit. Bom, rapaziada, como vocês viram, né, mano? É isso, né? Essa aí foi uma grande treta que acabou acontecendo entre esses dois essa última quarta-feira. Eu não esperava que o Selbit fosse responder desse jeito, ou se ele fosse responder, né? Mas assim, rapaziada, eu não acho que isso aqui vai se encerrar nisso, vai acabar nisso, porque tem muita coisa pela frente ainda. O governo já tá começando a fazer merda no começo e com certeza eles vão continuar fazendo ainda. Então eu acho que ainda mais influenciadores que se manifestaram pró ao Lula serão cobrados, e principalmente depois que chegar perto das eleições, aí esquece. Porém, em relação a essa treta do Nicolas Ferreira, Alanzoca e Selbit, eu não vou falar ou vou dar como encerrado porque eu acho que não é o caso. A real abriu margem pra eles tretar ainda mais, tá ligado? Porque com certeza o governo vai fazer merda de novo, mano. E aí todo mundo vai cobrar os mesmos caras. Isso daqui não tem como correr. Porém, de momento, é isso. O Alanzoca foi cobrado, mas ele resolveu não se manifestar, não se pronunciar a respeito de nada, só tá banindo todo mundo que tá falando a respeito disso e também privou seus comentários. O Selbit foi cobrado, mas por outro lado, o Selbit, ele respondeu e ele foi pra cima do Nicolas Ferreira. Enfim, o que fica, né, a minha impressão é que, mano, abre uma margem pra mais coisas acontecerem aí. Então, quem sabe no futuro, mais treta acaba rolando entre eles. Mas por enquanto, é isso, rapaziada. Deixa o plano de vocês aí nos comentários. O que vocês estão achando de tudo isso? Essa treta envolvendo esses caras, esses streamers e youtubers sendo cobrados por ter votado no Lula, e Lula agora tá fazendo um monte de merda e eles não tá se pronunciando, não falando nada a respeito. Bom, fala aí pra mim e deixa nos comentários a sua opinião. Esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. Abraço e até o próximo.